Quais são os critérios de Amsel e de Nugent, né, que a gente utiliza para diagnóstico de vaginose bacteriana? Quando a gente fala, né, sobre VB, sobre vaginose bacteriana, todos nós, né, que estudamos os livros clássicos e também as diretrizes, a própria diretriz do Ministério da Saúde, né, traz o critério de Amsel como diagnóstico, né, de vaginose bacteriana. Os critérios de Amsel, eles são bastante antigos, né, e ainda são utilizados e recomendados pelo Ministério da Saúde para diagnóstico de vaginose bacteriana. São 4 critérios, certo? Esses 4 critérios de Amsel, a paciente tem que ter 3 desses 4 critérios para a gente dizer que é diagnóstico de vaginose bacteriana, utilizando especificamente, né, esses critérios de Amsel. O primeiro é clínico, é aquele corrimento homogêneo, né? Então a paciente diz que está com corrimento, a gente vai examinar, vamos colocar o espéculo e aí a gente vai enxergar que realmente ela tem um corrimento vaginal homogêneo. O segundo critério é o teste do pH. O teste do pH, não esquece, usa fita, né? E essa fita ela vai ser encostada na parede vaginal, terço médio da parede vaginal, né? Deixa por 1 minutinho ali, depois você tira a fita e observa se realmente esse pH vai estar mais alcalino do que o normal. Se ele tiver acima de 4,5, a gente tem mais um critério de Amsel. Certo? Então, o primeiro é clínico, né? Corrimento vaginal homogêneo. Segundo é o pH acima de 4,5. O normal é a vagina ter um pH abaixo de 4,5. Se está acima de 4,5, a gente tem um outro critério aí diagnóstico. O terceiro critério de Amsel é aquele que a gente vai utilizar o teste das aminas. Lembra o que é o teste das aminas? O teste das aminas também é chamado de teste de Wi-Fi, né? Ele é um teste que a gente usa o hidróxido de potássio. Você coleta uma amostra do corrimento, né? Pode ser num suave ou até em lâmina, né? Como fica mais fácil aí no lugar onde você tá. Ah, eu tô num posto de saúde que não tem suave, assim, não tem nada, né? O que eu tenho só realmente é uma lâmina e tenho a espátulazinha, aquela de coletar Papa Nicolau. Pode ser assim, não tem problema. Pode fazer a propedêutica dessa forma. Então a gente pega assim, ó, uma amostra do corrimento e a gente pinga uma gota do KOH, que é o hidróxido de potássio, certo? E aí o que acontece? O KOH ele vai volatilizar as aminas. Então, quando a gente pinga o KOH, volatiliza as aminas e a gente consegue perceber muito mais o odor. Então, você pinga, né, ali o KOH e realmente potencializa, né, aí o odor, a gente consegue perceber realmente que tem mais um critério. Então, corrimento vaginal homogêneo é o primeiro, o segundo é o pH acima de 4,5 e o terceiro é o teste das aminas, ou teste de Wi-Fi positivo. E o quarto critério, que no meu ponto de vista, né, na minha humilde opinião do Jader, é o mais importante, é o exame microscópico, o exame a fresco, né, do conteúdo vaginal. O que você vai fazer? Você vai coletar uma amostra do conteúdo vaginal. Essa amostra ela vai ser colocada em uma lâmina com soro fisiológico. Aí você coloca uma lamínula por cima, né? E você vai ao microscópio e leva essa lâmina para poder identificar, para poder olhar o que essa paciente tem. Quando você coleta a secreção, coleta, né, o conteúdo ali, para poder olhar no microscópio, é super importante lembrar que não pode pegar lá perto do colo, tá? Porque às vezes a gente tem a mania, né, de vai lá no colo, né, e coleta. Não, ali você vai estar pegando já conteúdo cervical. A gente não quer conteúdo cervical, a gente quer conteúdo vaginal. Então, pega ali, ó, no terço médio da vagina, pega uma amostra, né, de conteúdo, e aí você, se for usar a lâmina com a gota de soro, já pinga o soro antes, né, pinga uma gotinha de soro antes, e aí depois você passa a sua espátula, se for o que você tem, ou se tiver suave, melhor, né, bem melhor o suave, aí você só coloca ali, né, dilui naquela gotinha de soro fisiológico e pum, põe a lamínula por cima e vai ao microscópio para fazer o exame a fresco. O que o critério de Amsel vai identificar, né, no exame a fresco? A gente vai identificar aquelas famosas células-alvo ou células indicadoras, ou ainda, em inglês, né,
como todo brasileiro adora falar inglês, né? A gente fala clue cells, né? É isso aí, né? Clue cells, eu sempre digo que a gente brasileiro tem a mania, né, de querer colocar os termos em inglês. Tudo bem, né? Na nossa língua é célula-alvo, ou célula indicadora, ou ainda célula guia, né? Qualquer um dos três, célula-alvo, célula indicadora ou célula guia. E tem ainda gente que fala célula pista, também pode ser, né? Tudo isso pode ser. Mas internacionalmente se fala o nome em inglês, que é clue cells, e aqui no Brasil a gente pode usar esse nome também, né? Clue cells. Se tem as clue cells, que são aquelas células recobertas, né, pelos cocobacilos, que são... lembra que a Gardnerella, ela tem esse formato, né, de cocobacilo. Por que é cocobacilo? Porque o formato dela é um formato intermediário, né, entre coco e bacilo. O coco é uma esfera, né, e o bacilo, ele é um bastãozinho, assim, né, é uma bactéria em formato de bastão. O cocobacilo, ele tá no meio termo, né? Ele é, na verdade, uma esfera mais alongada, querendo formar um bacilo, mas não é um bacilo propriamente dito. Então, a gente vai encontrar esses cocobacilos, eles ficam por fora da célula e eles formam como se fosse, assim, uma coisa... recobrindo a célula, né? Como se fosse um lençol bacteriano por cima da célula. E aí, quando a gente olha a célula no microscópio, a gente não enxerga bem as membranas plasmáticas, a gente não vê a delimitação das membranas plasmáticas, e o aspecto da célula é como se fosse um aspecto todo borrado, assim, né? Todo granulado. A gente olha ela assim, parece que alguém jogou um sal em cima da lâmina, né? Justamente por isso, porque a célula fica toda recoberta por esses cocobacilos. E aí a gente vai dizer que isso é uma clue cell, né? Isso é uma célula guia, uma célula pista, uma célula indicadora, e aí realmente a gente tem o diagnóstico de uma vaginose bacteriana. Tá, mas precisa, né, pelos critérios de Amsel ter essas 4? Não, né? Então, os critérios de Amsel, eles colocam que 3 dessas 4 características fecha o diagnóstico de vaginose bacteriana. Jader, na prática, às vezes é difícil, né? Às vezes a gente não tem microscópio, não faz o teste das aminas, não faz o teste do pH, né? A gente só passa o espéculo e já dá diagnóstico. Pois então, aí já tá um grande erro, né? Eu não diria que um erro, né? Mas uma coisa que a gente deveria começar a repensar sobre isso, porque às vezes a gente acha, né, que a gente está com um diagnóstico certo, mas a gente pode errar. A gente pode errar. Não é só vaginose bacteriana, apesar de ser extremamente comum, e sim, né, de todos os distúrbios da saúde vaginal, se a gente for pegar as vulvovaginites, ela é a principal, com certeza. Mas a gente pode errar. A gente pode deixar passar uma outra situação. Às vezes a gente pode ter uma paciente com uma vulvovaginite mista, às vezes a gente pode ter uma outra situação, a gente pode ter tricomoníase, a gente pode ter vaginose citolítica, a gente pode ter vaginite aeróbia, vaginite inflamatória, e aí a gente está deixando passar, né? Colocando tudo no mesmo saco e dizendo que é uma vaginose bacteriana. Então, apesar de parecer ser uma coisa tão simples no dia a dia, a gente erra, e a gente erra muito quando a gente diagnostica só de olho, assim, né? Só de exame especular. Passei o espéculo, olhei, é isso aí com certeza, né? E trata a nossa paciente. A gente pode sim estar errando e a gente pode sim estar dando um diagnóstico equivocado para nossa paciente. Aí o que acontece? O Nugent, ele criou também critérios para fazer o diagnóstico utilizando aquele método que a gente pega o conteúdo vaginal e cora pelo método de Gram. Na verdade, ele acabou fazendo critérios bem mais específicos, né, e bem mais elaborados para diagnóstico de vaginose bacteriana. Então, é uma pontuação. O score de Nugent, na verdade, é uma pontuação, né, que a gente vai fazer fazendo o exame corado pelo método de Gram. E aí, então, de acordo com essa pontuação, que se baseia basicamente, né, na questão dos cocobacilos, que são gram-lábeis, mais a presença e ausência dos lactobacilos, que seria o normal, né, e também a questão dos leucócitos, que a gente não tem, né, células inflamatórias na vaginose bacteriana. O processo inflamatório, na verdade, ele não é celular, né, então, por isso que a gente não enxerga, né, aquele infiltrado leucocitário que a gente enxergaria como se fosse uma candidíase, né, ou uma tricomoníase que tem bastante célula inflamatória.
E aí, então, o Nugent, ele colocou essa pontuação, não vou falar para vocês aqui todos os pontos, porque isso teria que mostrar a lâmina, né, para a gente poder olhar exatamente a pontuação, né, do score de Nugent, mas de qualquer forma, ele tem uma taxa de acertos maior do que o exame a fresco, né? Se a gente for pegar o score de Nugent, ele vai realmente ser o padrão ouro, porque ele vai ter uma taxa de acertos maior do que o exame a fresco. Então, se houver condições, né, de fazer a lâmina corada pelo método de Gram, a gente vai estar realmente acertando mais ainda o diagnóstico na nossa paciente.